Estamos aqui no Cimex, numa tarde nublada, né? Um invernozinho gostoso aí, né? Um sucesso danado com esse clima aí, para quem é de vinícola, malharia, enfim. Mas nós vamos falar aqui do setor metal mecânico, metalúrgico, elétrico. O Dacir Conde está aqui conosco, como diretor executivo do Cimex, nos passando um pouquinho dessa questão da negociação que a gente teve no nosso dissídio agora e da importância da flexibilização para garantir os empregos, que independente de qualquer coisa, quem está lá, um pai de família, um funcionário, ele quer ter aquela renda mensal, ele quer trabalhar, progredir, mas trabalhando. E a flexibilização segurou, salvou muitos empregos aqui, né, Odacir? Nós precisaríamos fazer um mergulho, né, um pouco mais consistente a respeito dessa cláusula da flexibilização da jornada do trabalho. Nós instituímos essa cláusula lá nos anos de 1992, 94, não lembro bem, mas seguramente se nós computarmos de lá até os tempos de hoje, o número de empresas que a utilizou em função dessa demanda, às vezes você tem demanda, às vezes você não tem, às vezes em função da própria sazonalidade, em função de crises econômicas, como é o caso que nós estamos vivenciando agora, certamente nós poupamos aí milhares ou no mínimo centenas de empregos. Isto, se nós olharmos sob o ponto de vista do custo, se nós olharmos sob o ponto de vista da produtividade, mas principalmente sob o ponto de vista da tranquilidade daqueles que não perderam o emprego em função da utilização desta cláusula, talvez seja mais importante do que os dois primeiros fatores que eu falei, que seria o custo e produtividade. Realmente é uma cláusula pioneira no Brasil, diga-se de passagem. Sou suspeito em falar porque eu contribuí na redação dessa cláusula naquela oportunidade. Suspeito não, acho que posso falar com muita propriedade e com conhecimento de causa. Certamente, se nós pudéssemos utilizar esses sistemas flexíveis nas relações do trabalho, não só em termos de horário, em termos de flexibilização de horários, mas também em outras áreas do direito. E veja-se o quadro, quando se fala em flexibilização, nós não queremos, como eventualmente alguns sindicatos profissionais querem afirmar, precarizar o trabalho ou absolutamente retirar algum direito do trabalho. Quando se fala em flexibilização, é apenas uma acomodação de uma situação econômica ou de uma situação de demanda. Às vezes, em função do frio, que você falava há pouco, você pode ter mais demanda de ramo mole. Eventualmente, se não faz frio no inverno, você acaba não vendendo e começa a sobrar mão de obra. Então, essa acomodação da mão de obra, da força de trabalho, ela precisa ser administrada de uma forma mais evoluída, de uma forma mais moderna, de uma forma mais competitiva, principalmente. Veja os mercados europeus e americanos, quando tratam do horário de trabalho, eles contratam em muitos países e muitas convenções coletivas, das quais nós deveríamos nos espelhar, porque são bons exemplos, e não é precarizar o trabalho, não é absolutamente retirar direito, eles contratam uma jornada anual, não chega nem a ser mensal, nem semanal, é uma jornada anual, 2.000 horas, 1.800 horas, e evidente que dentro dos meses, dos 12 meses do ano, são distribuídas essas 2.000 horas, ou 1.800, 1.900 horas, depende do regime de cada país, né, de cada localidade, de cada região desses países. Há um limite da jornada, como existe aqui no Brasil também, e você vai utilizar esse limite em função da demanda. Se você tem mais serviço, mais trabalho, você vai utilizar um pouco mais de horas úteis naquele dia, mas sempre dentro de um limite razoável. O limite razoável estabelecido na legislação pátria, legislação brasileira, é de 10 horas por dia. E a nossa cláusula da flexibilização, ela exatamente fica limitada a estas 10 horas. Nós não estamos extrapolando,
Nós estamos fazendo coisas além daquilo que a legislação nos permite. Tudo aquilo que foi construído, toda a redação que contempla a cláusula da flexibilização da jornada de trabalho, ela está estritamente adstrita à própria legislação. Só que, para que ela possa ter validade, há que haver o beneplácito, há que haver a concordância do Sindicato dos Trabalhadores. Nós temos essa cláusula há 20 anos. Se nós tivéssemos que introduzir essa cláusula hoje, certamente teríamos muitas dificuldades, em função de pensamentos adversos a essa cláusula por parte do Sindicato dos Trabalhadores. Seria difícil nós introduzirmos hoje. A prova está o banco de horas, né, que está aí na legislação, só que ele é pouco praticado. Infelizmente, nós poderíamos salvar, sim, muitos empregos. Haja vista agora, recentemente, né, com essa crise que nós estamos vivenciando, muitas empresas estão utilizando, não utilizaram num período onde nós estávamos discutindo a convenção coletiva. Existe aí uma dúvida a respeito de súmulas do próprio Tribunal Superior do Trabalho, se as cláusulas têm sobrevida ou não têm enquanto se discute a legislação, aliás, a convenção coletiva, mas essa é uma outra discussão. De qualquer forma, as empresas que estão utilizando a flexibilização da jornada estão salvando empregos. E ao longo desses 20 anos, certamente, centenas ou até milhares de empregos foram salvos. Veja o benefício para a sociedade, para o próprio governo, para o trabalhador em primeira instância, para a empresa, sem dúvida também, se tornou mais competitiva porque ela capacitou essa mão de obra e ela manteve essa mão de obra utilizando essa cláusula. Portanto, nós fazemos e fizemos agora recentemente também um apelo muito forte ao Sindicato dos Trabalhadores para que entendessem essa situação e aceitassem a situação de empresas que se encontram, digamos assim, às vezes em dificuldades e que aprovem, sim, a flexibilização da jornada. Até porque ela passa por uma votação e não precisa o beneplácito do Sindicato dos Trabalhadores, apenas ele acompanha a votação. Mas a decisão é do trabalhador. Quer dizer, uma vez que 62% dos trabalhadores aprovam esta ideia de flexibilizar a jornada, automaticamente a vontade deles é que deve imperar, com o acompanhamento do sindicato profissional. É evidente, o sindicato está lá para fiscalizar, eventualmente, algum tipo de eventual desvio de conduta por parte da empresa, coisa que nos últimos anos, nos últimos tempos, ou a partir do momento que essa cláusula foi instituída, eu não tenho nenhuma denúncia a respeito de abusos por parte de empresa impondo a flexibilização de uma forma unilateral. Até porque a legislação escrita, a cláusula como ela foi construída, não permite esse tipo de comportamento. Uma coisa importante, a gente já discutiu aqui no passado lucros e resultados aqui. Então, como é que está a realidade hoje? Eu vejo que saímos agora de uma negociação, fechamos agora, depois de ter ido para a justiça, voltado em negócio, fechamos 7+1, fechamos o dissídio. Agora estou vendo algumas pressões, algumas empresas em cima dos lucros e resultados. Como é que está isso? E a orientação que o Cimex dá para o mercado metal mecânico, metalúrgico e elétrico? Isso demandaria um programa inteiro, Carlos. Nós, do Cimex, somos extremamente favoráveis à introdução desse instrumento de gestão. Eu tenho a impressão que um dos poucos instrumentos de gestão, principalmente de recursos humanos, que sobram nesse país é exatamente a prática da participação nos lucros ou resultados. Só que, infelizmente, de novo, nós estamos encontrando dificuldades por parte do Sindicato dos Trabalhadores quando ele se envolve na discussão desse tema. A legislação é muito clara, mesmo antes da edição da lei, lá no ano de 2001, nós tínhamos aí por 5 anos, a partir de 94, 95 até o ano 2000, 2001, as famosas medidas provisórias. E essa medida ela vinha se renovando mês a mês. Mas, de lá para cá,
principalmente a partir da edição da lei, da participação nos lucros e resultados, o sindicato tem se envolvido naquilo que o trabalhador deve decidir e naquilo que a empresa, junto com o trabalhador, decidem, que é o quantum deve ser distribuído. Olha, nós entendemos, e fomos o primeiro sindicato aqui do estado do Rio Grande do Sul a emitir, a publicar e a expedir para todas as empresas e os seus trabalhadores uma cartilha incentivando que as empresas introduzissem esse sistema, esta prática de gestão de recursos humanos, ou seja, a distribuição de resultados ou a distribuição de lucros, ou as duas coisas, o lucro ou o resultado. Mas, infelizmente, ultimamente, nós estamos encontrando dificuldades. Veja-se um exemplo agora, recente, a partir da semana passada, uma empresa nossa afiliada, até o dia de ontem à noite, estava com problemas de paralisações, porque depois de negociado, vejam, senhores, depois de negociado com os trabalhadores, com o beneplácito, com a concordância do Sindicato dos Trabalhadores, isso negociado ano passado, no segundo semestre, para a distribuição de resultados para este primeiro semestre, o sindicato entendeu que deveria exigir mais. E parou a empresa, causando uma série de transtornos, uma série de prejuízos, indispondo os trabalhadores para com a empresa, porque a grande maioria, se não quase que a totalidade, querem trabalhar, entende? E o sindicato estava lá na frente obstruindo o direito de ir e vir, o direito daqueles que querem trabalhar, impedindo o acesso não só de funcionários, como também de caminhões, fornecimento de matéria-prima, a saída de mercadorias, né? Até ontem à noite, porque ontem à noite foi concedido uma liminar, né, garantindo, portanto, o direito daqueles que querem trabalhar. Então, o que está se fazendo com esse tipo de comportamento? Nós estamos destruindo um dos bons instrumentos, porque a distribuição de resultados, ou de lucros, ou lucros e resultados, ela é benéfica para o trabalhador em primeira instância, que ele se esforça. Né? Exatamente, eles se esforçam um pouquinho mais, mas também ganha um prêmio, ganha um lucro, ganha uma participação, entende? Em função do seu esforço. A empresa, porque atingiu a meta, portanto, também tem a vantagem. O governo, claro que tem vantagem, porque se conseguiu mais, automaticamente, se deu um resultado maior, ele também vai ganhar em cima de tributos, de impostos. Se nós temos mais resultados, ele pode se traduzir um resultado na competitividade, na melhor qualidade do produto, entende? No menor refúgio de matéria-prima. Então, todos ganham com isso. E tem gente que quer ver destruído este instrumento que é fantástico, entende? Não dá para compreender, sinceramente, eu não entendo. Com o Dacir aqui dá para a gente ficar conversando muito tempo, mas a informação que a gente está aqui no Canal 4, com o apoio aqui do Cimex, é para que você, empresário, você que está no mercado, você pai de família, você funcionário, entenda a importância de discutir com o seu sindicato, com os seus colegas, com o seu patrão, né, com os seus colaboradores, aí, para você que é patrão, a importância da flexibilização e da participação nos lucros e resultados da empresa. Vamos trabalhar junto. Ganha o patrão, ganha os funcionários, ganha o governo, ganha todo mundo quando a coisa está andando. E lembrando que a gente está competindo com o mundo. Quando a gente tranca aqui, baixa a qualidade, não inova, a produtividade não sobe, futuro não é bom. Então nós temos que desenvolver até novas tecnologias, nossa cultura que a gente está vendo aqui, com criação de uma Tecno-UX aqui, que a gente está fazendo com o apoio do Cimex, né? A gente conversou várias vezes, mas entender que esse relacionamento capital e trabalho tem que ser harmonioso. Né? Tem muita gente que está fazendo campanha política. Aqui a gente tem que produzir, tem que dar resultado. E isso se faz com harmonia e com discussão, mas propositivo, né? Sem dúvida. Eu acho que, enquanto alguns, e aliás eu acho que é uma preocupação sadia também, né? Aqueles que se preocupam com a política sadia também, né? Acho que é importante, sem dúvida.
Nós estamos preocupados em trabalhar, em desenvolver e procurar novos mercados. Agora também estamos convidando os empresários, aproveitando esse momento. Temos uma feira importante agora no mês de início de metade de outubro, dia 21 a 25 de outubro, em Hannover, uma feira da conformação, que diz respeito basicamente a quase que todas as empresas do nosso segmento metal mecânico, aqueles que trabalham com corte, dobra, solda, de material, de chapa, de ferro, deve participar dessa feira. Nós estamos oportunizando essa missão, onde pretendemos também, naquela oportunidade, já estamos ajustando isto, uma visita a um centro tecnológico, uma universidade próximo a Hannover, fazer uma visita no instituto que pesquisa novos materiais, que pesquisa novos sistemas de solda, novos sistemas de conformação de material. Portanto, aqueles que ainda desejarem participar conosco serão bem-vindos, nos contate e que nós daremos as instruções e as informações necessárias. O Dacir Conte, diretor executivo do Cimex, trazendo informação para realmente qualificar o relacionamento, o debate, o resultado das nossas empresas e da nossa comunidade. Aqui, no especial do Cimex, no canal 4 digital da NET.